Em todas as eras, o espírito humano buscou a chave para decifrar o grande enigma da existência. No âmago das mais antigas tradições místicas, ocultas nas sombras dos templos egípcios, nas palavras cifradas dos textos hebraicos, e nos salões secretos dos hermetistas, repousava um símbolo de poder inefável e de conhecimento transcendente. A árvore da vida. Muito além de uma mera ilustração cosmológica, ou de um sistema filosófico ordenado, ela representa, na sua essência, o próprio mapa oculto da alma, em sua jornada de retorno à origem divina. Como afirmam os cabalistas, aquele que compreende a árvore, compreende o mistério de todas as coisas. Nos manuscritos velados da antiga Cabala, a árvore da vida é descrita como a tessitura secreta, pela qual a luz incriada desce aos mundos da manifestação, estruturando-se em 10 emanações chamadas Séfirot, sustentadas por 22 caminhos ocultos. Cada ponto, cada linha, cada movimento nesse diagrama sagrado, é um reflexo da inteligência divina, e guarda, para aquele que sabe ler além da aparência, os segredos da criação, da alquimia da alma, e do retorno à unidade. Como disse o cabalista medieval Isaac Luria, aquele que contempla a árvore, compreende que a realidade visível é apenas a casca de um fruto mais profundo, oculto sob véus de ilusão. Pois todo homem é, na realidade, uma árvore plantada na terra densa de Malkut, destinada a elevar seus galhos até o Kéter celeste, o ponto mais sublime, onde habita a coroa da divindade. Mas essa ascensão não se dá apenas por contemplação ou estudo intelectual. Ela exige trabalho interior, alquimia dos próprios estados de consciência, transmutação das paixões em sabedoria, da ignorância em entendimento, do medo em amor, da rigidez da matéria, na leveza do espírito. Por isso, a árvore é chamada pelos sábios, de mapa da obra interior, pois nela se codifica, o caminho do aspirante ao magnum opus, a grande obra de divinização da alma. Assim como na alquimia operativa, o metal vil se transmuta em ouro, através de sucessivas etapas de putrefação, purificação e elevação, também a alma humana percorre os estágios inscritos na árvore, desde as densas regiões do mundo físico, passando pelas camadas emocionais, mentais e espirituais, até alcançar o ápice da iluminação. Este estudo, portanto, não pretende oferecer uma simples descrição das Séfirot e suas atribuições, mas adentrar os véus mais íntimos desse diagrama sagrado, decifrando suas chaves alquímicas, psicológicas, mágicas e espirituais. Faremos paralelos com as tradições antigas, com a alta magia cerimonial, com os princípios herméticos, e com os arcanos ocultos da experiência interior. Buscaremos compreender como a árvore representa, não apenas o esquema da criação, mas o roteiro íntimo de nossa própria transmutação, a verdadeira alquimia da alma. Nas próximas sessões, caminharemos de suas raízes ancestrais, até suas ramificações mais elevadas, tocando os fios invisíveis, que unem o mundo material ao espiritual. E, ao final, que este estudo sirva, como ferramenta viva para aquele que deseja, não apenas conhecer a ciência divina, mas tornar-se um com ela. Antes que houvesse mundos, formas, ou distinções, havia apenas a infinita luz oculta, o Ein Sof Aur, o ilimitado resplendor, sem começo nem fim. No silêncio abissal do não-ser, essa luz decidiu manifestar-se, e para tal, retraiu-se em um movimento paradoxal de contração e expansão. Os cabalistas nomeiam esse momento sagrado como Tzimtzum, a retração do infinito, para dar lugar ao finito. É a partir desse primeiro ato de mistério, que as emanações da árvore da vida se estabeleceram, e com elas, a possibilidade do múltiplo, da consciência, e da própria existência. A árvore da vida, nesse sentido, não é apenas um símbolo, mas a arquitetura espiritual, pela qual o infinito se revela no finito. Suas 10 emanações, as Séfirot, são faces da única essência divina, modos pelos quais a unidade se fragmenta em multiplicidade,
sem jamais deixar de ser aquilo que é. É o eterno paradoxo: Deus em si permanece transcendente, mas manifesta-se em cada aspecto da criação. Cada séfira não é uma coisa, ou um lugar na árvore, mas um estado de consciência, um grau de vibração e manifestação, que existe simultaneamente em todos os planos, espiritual, mental, emocional e físico. Em todas as tradições espirituais ancestrais, encontramos a imagem de uma árvore sagrada, como símbolo da estrutura invisível do universo, e do percurso da alma no seio da eternidade. Desde os textos da Cabala hebraica, até os mitos nórdicos, passando pelo simbolismo xamânico, hindu e egípcio, a árvore da vida manifesta-se como arquétipo universal, refletindo aquilo que Carl Jung denominou imagens primordiais, inscritas na psique coletiva da humanidade. Nos textos cabalísticos, a árvore da vida representa as 10 emanações, ou Sefirot, através das quais Ein Sof, o infinito, manifesta-se no plano relativo. Não se trata de mera hierarquia metafísica, mas de uma estrutura de consciência, que reflete os estados sucessivos de densificação da luz espiritual, até sua encarnação na matéria, e, inversamente, os estados de ascensão da alma, na busca pelo retorno à unidade primordial. A árvore se desdobra, então, como mapa da criação, e roteiro iniciático, para aquele que deseja realizar a grande obra. Neville Goddard, interpretando os princípios herméticos sob a ótica moderna, ensinava que toda a realidade nasce da imaginação disciplinada, e que esta, por sua vez, é a expressão da mente divina em ação. A árvore, então, revela-se como modelo da própria consciência criadora, onde cada séfira é um atributo da mente que imagina e manifesta mundos. Assim, compreender as raízes arquetípicas da árvore da vida é mais do que estudar mitologias antigas. É acessar a estrutura oculta da realidade e reconhecer, em suas ramificações, o roteiro espiritual codificado nos símbolos perenes da humanidade. A árvore da vida, tal como representada na tradição cabalística e hermética, é muito mais que um esquema estático de posições e nomes sagrados. Trata-se de uma estrutura dinâmica, viva e vibrante, onde as 10 Sefirot e os 22 caminhos que as interligam, formam um organismo espiritual, funcionando como portais de consciência, e níveis progressivos de realização do ser. Cada séfira, no interior dessa estrutura, representa uma manifestação particular da luz una, um estado de consciência e vibração que corresponde, simultaneamente, a aspectos do mundo arquetípico, espiritual, mental, emocional e material. Elas são graus de densificação da essência divina. E entre elas, os caminhos, codificados nas letras hebraicas, simbolizam as transições, provas e realizações que o iniciado deve atravessar, em sua jornada alquímica de retorno à unidade. O mapa se desdobra em 3 pilares: o da severidade, o da misericórdia, e o do equilíbrio. Esses pilares não apenas organizam as emanações, mas refletem as leis cósmicas, que regem o equilíbrio entre forças opostas e complementares. Na linguagem da alquimia, são o enxofre, o mercúrio, e o sal, os 3 princípios operativos da obra, cujas combinações e purificações sucessivas, conduzem à pedra filosofal interior. Na tradição hermética, cada caminho é visto como uma porta iniciática. O adepto, ao percorrê-los, confronta arquétipos profundos, que correspondem às forças inconscientes de sua psique, tal como Carl Jung descreveu ao tratar dos símbolos de transformação. Cada passagem, portanto, não é apenas uma instrução metafísica, mas um processo psicológico, onde os aspectos inferiores da personalidade são confrontados, transmutados e elevados. Por exemplo, o caminho que liga Tifaré a Geburá exige a dissolução do ego e a purificação do desejo de poder, para que o adepto se torne capaz de portar a espada da justiça, sem se contaminar pelo orgulho.
Esse processo equivale à etapa da separatio na alquimia, onde o ouro verdadeiro é separado das escórias. Simbolicamente, as Sefirot podem ser lidas, também, como níveis de integração entre os 4 mundos da Cabala. Atzilut, o mundo arquetípico, Briá, o mundo criativo, e Yetzirá, o mundo formativo, e Asiá, o mundo material. Cada qual vibrando com sua frequência própria, mas sustentados pela estrutura unificada da árvore. O movimento da consciência através dessas esferas equivale à elevação do ser, do denso ao sutil, do múltiplo ao uno, do eu fragmentado ao eu sou. Na alta magia, as invocações das forças sefiróticas e a meditação sobre os caminhos são técnicas ancestrais para conduzir o iniciado à vivência direta das realidades espirituais, dissolvendo os véus da ilusão sensorial. Cada emanação corresponde a uma virtude, uma prova, e um mistério, e somente o adepto capaz de equilibrar todas as forças em si mesmo, acende a coroa. No campo da psicologia profunda, a estrutura da árvore reflete os arquétipos universais, que modelam a experiência humana. Os complexos emocionais, as sombras, e os anseios espirituais, encontram-se codificados nos símbolos das Sefirot e dos caminhos. O percurso alquímico da psique, como defendia Jung, segue as etapas de descida ao inconsciente, confronto com os conteúdos ocultos, e reintegração da consciência ampliada, um roteiro perfeitamente espelhado na árvore. Assim, longe de ser apenas um diagrama esotérico, a árvore da vida é uma tecnologia espiritual, um mapa da alma e da própria estrutura do cosmos. Em seus caminhos estão os enigmas da criação e os portais de ascensão. E aquele que decifra sua linguagem, torna-se senhor de si mesmo e do mundo. A jornada pela árvore da vida não é um simples exercício teórico ou contemplativo, mas um roteiro real e oculto de transmutação interior. Cada séfira representa um estado de consciência, uma frequência vibracional, que se manifesta na alma do iniciado e que deve ser compreendida, integrada e transmutada, para que o adepto avance de Malkuth a Keter. Mais do que atributos estáticos, as 10 emanações são degraus psíquicos e espirituais, onde a alma se purifica, ressignifica suas experiências, e ascende em direção ao Uno. Em Malkuth, a Terra, o iniciado encontra-se enredado nos aspectos mais densos da existência material. Esta séfira simboliza a ilusão da separação, e a identificação com o mundo sensível, as paixões imediatas, e o desejo de posse. A chave alquímica para transmutar este estado, reside na capacidade de perceber a matéria, não como obstáculo, mas como veículo sagrado de manifestação do divino. O exercício consiste em contemplar o ordinário, com olhos de eternidade, reconhecendo que tudo é símbolo e ensinamento. Reservar alguns minutos diários para permanecer em silêncio absoluto, observando os ruídos e sensações físicas sem reação. Isso promove o alinhamento entre mente, corpo, e o fluxo da vida em Malkuth, despertando a sensibilidade para o sagrado na rotina. Yesod, a fundação, manifesta-se como o mundo dos sonhos, das imagens, e do inconsciente coletivo. É a séfira da psique, dos desejos ocultos, e das memórias arquetípicas. Aqui, o iniciado deve confrontar suas projeções, ilusões, e formas pensamento cristalizadas. A chave alquímica está no domínio da imaginação criadora, e na purificação dos desejos. O exercício mental recomendado é a prática do sonho lúcido e da visualização consciente, na qual a mente constrói cenários de ascensão e virtude, dissolvendo os padrões negativos herdados do passado. Hod, associada ao intelecto analítico e à linguagem, revela a natureza ilusória das palavras e dos conceitos, que muitas vezes aprisionam a verdade em fórmulas mortas. É nesta esfera que o iniciado precisa aprender a transcender o excesso de racionalização, e a reconhecer o poder criador e destrutivo da palavra.
A chave alquímica é o domínio da comunicação sagrada, e a conquista do silêncio mental. A observação rigorosa dos próprios discursos internos, e sua transmutação consciente, são métodos eficazes. Ao purificar sua palavra, o magista inicia o processo de cocriação consciente da realidade. Netzach, a vitória, expressa-se como a esfera das emoções, dos afetos, e da busca pelo prazer e reconhecimento. Esta séfira guarda o impulso da paixão profana, mas também a semente do amor sagrado. O iniciado deve aprender a reconhecer as armadilhas da aprovação alheia, e o apego aos resultados, transmutando-os em devoção pura, e entrega amorosa ao divino. A chave alquímica consiste em redirecionar as paixões, para a contemplação do belo e do sublime, através de práticas devocionais, contato com a arte sagrada, peregrinações interiores, e atos de generosidade desinteressada. O amor humano transforma-se, então, em reflexo do amor universal. Tifaré, o sol, ocupa o centro da árvore, e representa o eu superior, o ponto de equilíbrio entre as forças opostas. É a esfera do coração desperto, e da consciência crística. Neste estágio, o iniciado é chamado a sacrificar suas identificações egóicas, para fundir-se à vontade divina. A chave alquímica é a prática da equanimidade, da compaixão, e da aceitação radical da existência. Exercícios como a contemplação da morte, a recordação constante da impermanência, e o exercício de atos compassivos silenciosos, conduzem à purificação do coração. Aqui, o iniciado aprende que ser, é mais importante que possuir ou saber. Geburá, o rigor, manifesta a força do julgamento e da destruição necessária. Representa o guerreiro espiritual, que corta as ilusões e as corrupções da alma. A chave alquímica reside na coragem de renunciar aos apegos, romper padrões nocivos, e enfrentar as sombras interiores sem temor. A prática da renúncia voluntária, do jejum mental e físico, o enfrentamento dos medos mais íntimos, e o cultivo do autocontrole, são instrumentos que permitem ao iniciado purificar-se no fogo da disciplina, para emergir renovado. Chesed, a misericórdia, representa a expansão, o amor compassivo, e a bondade divina. Contudo, o perigo nesta esfera é a complacência, e o orgulho espiritual. A chave alquímica está em agir com generosidade, sem buscar recompensa, cultivar a humildade profunda, e reconhecer-se mero canal da graça divina. Práticas de caridade anônima, serviço ao próximo, e preces silenciosas, são métodos indicados para consolidar esta virtude. Ao fazê-lo, o iniciado alinha-se à abundância do cosmos. Binah, a inteligência, é a séfira da compreensão profunda, da gestação espiritual, e do silêncio criador. Aqui, o iniciado transcende as dualidades, e contempla a sabedoria oculta nas aparentes contradições da existência. A chave alquímica é a meditação sobre os paradoxos, e a aceitação serena do mistério. Exercícios como a contemplação do tempo, do nascimento, e da morte, e o estudo meditativo dos textos sagrados, favorecem a abertura da mente, para a compreensão silenciosa de Binah. Chokmah, a sabedoria, simboliza a intuição pura, a visão direta do divino, e o impulso criador. É o ponto onde a razão é superada, e a revelação ocorre. A chave alquímica é o cultivo do desapego mental, e a escuta interior da voz do espírito. Práticas de contemplação do infinito, longas vigílias em silêncio, e orações sem palavras, conduzem o iniciado a captar os lampejos da sabedoria eterna. Keter, a coroa, é a unidade suprema, o ponto onde o iniciado reconhece que não há outro, além do um. Aqui, desaparecem os opostos, o eu e o outro, o tempo e o espaço. A chave alquímica é o esvaziamento completo de si, a aniquilação mística, ou morte do ego, e a fusão com o inominável.
Práticas de meditação estática, contemplação da luz interior, e entrega total ao mistério, são os meios de tocar, ainda que por instantes, a presença da coroa celestial. Assim, o percurso pelas Séfirot revela-se como um laboratório alquímico da alma, onde os metais brutos da personalidade são calcinados, dissolvidos e sublimados, até que reste apenas o ouro espiritual, a imagem pura do divino em nós. Cada etapa, cada transmutação, é simultaneamente um ato de destruição e criação, morte e renascimento, em direção ao magnum opus da alma. A árvore da vida não se apresenta apenas como um diagrama hierárquico de emanações divinas, mas como um organismo sutil, cuja estrutura oculta 22 caminhos misteriosos, verdadeiras sendas, pelas quais a consciência humana transita, em sua jornada ascensional, do mundo material, à suprema unidade com o divino. Cada um desses caminhos constitui um portal de transformação e um estágio iniciático, cujo simbolismo está codificado nos 22 arcanos maiores do tarô, que, longe de simples imagens adivinhatórias, são condensações arquetípicas, de forças cósmicas e princípios eternos. Os arcanos, inseridos entre Séfirot, operam como chaves vivas, que desvelam os segredos do ser e do universo, orientando o discípulo no labirinto da experiência existencial e espiritual. O primeiro caminho, que liga Malkuth e Êxodo, é regido pelo arcano 21, o mundo, símbolo da integração da matéria e do espírito, onde o iniciado reconhece que o plano sensível é reflexo e expressão da realidade divina. Ao transpor esse caminho, a consciência aprende a perceber o visível como sacramento do invisível, e a dançar a harmonia das esferas, no interior do próprio ser. Do reino denso de Malkuth para a esfera intelectual de Hod, desdobra-se o caminho do arcano 20, o julgamento, convocando a alma a abandonar as sepulturas da ilusão, e escutar o chamado da trombeta celeste, despertando para a recordação de sua origem imortal, e sua responsabilidade cósmica. Na sequência, o caminho de Êxodo a Hod vibra sob a influência luminosa do arcano 19, o Sol, que representa a consciência radiante e o discernimento, que dissipa as sombras das ilusões mentais, revelando a clareza do propósito, e a aliança entre o interior e a inteligência divina. Do domínio emocional de Malkuth ao vigor instintivo de Netzach, estende-se o caminho governado pelo arcano 18, a Lua, cuja simbologia evoca os labirintos do inconsciente, os reflexos ilusórios, e as angústias primevas. Aqui, o iniciado aprende a distinguir a luz autêntica da miragem, e a orientar-se pela intuição verdadeira em meio à noite da alma. O caminho seguinte, de Êxodo a Netzach, está sob o domínio do arcano 17, a estrela, que guia a consciência pela esperança espiritual, e pela contemplação das belezas ocultas do cosmos. É a via da confiança no princípio ordenativo do universo, e da purificação pela beleza e harmonia. Entre Hod e Netzach, encontramos o caminho sob o arcano 16, a torre, expressão da queda das falsas estruturas do ego, e dos conceitos ilusórios que aprisionam a alma. Neste estágio, a destruição é a libertação, e o trovão divino derruba o orgulho, para revelar a essência. Do mental de Hod ao coração solar de Tifaré, manifesta-se o arcano 15, o diabo, símbolo das cadeias autoimpostas e das paixões, que escravizam o espírito. A lição aqui consiste na libertação das amarras sensoriais e psíquicas, que retardam a ascensão da consciência, reconhecendo os impulsos, e redimensionando-os à luz da vontade superior. O caminho de Êxodo a Tifaré é conduzido pelo arcano 14, a temperança, princípio do equilíbrio dinâmico e da alquimia interior, onde a alma aprende a mesclar o superior e o inferior, o fogo e a água, construindo a estabilidade necessária para prosseguir. De Netzach a Tifaré, a jornada segue com o arcano 13, a morte, símbolo da transmutação e do fim das antigas formas. Aqui, o discípulo aceita o necessário desapego, e a dissolução de padrões obsoletos, renascendo em um novo estado de consciência.
O caminho de Roda Geburá vibra sob o arcano 12, o pendurado, ensinando o sacrifício voluntário, a inversão de perspectivas, e a suspensão das velhas certezas, para a abertura ao mistério. Entre Tifaré e Geburá, reina o arcano 8, a justiça, expressão do equilíbrio universal e da medida justa, onde o iniciado aprende a responsabilizar-se por seus atos, e alinhar-se à ordem cósmica. O caminho de Netzach Shezed é governado pelo arcano 10, a roda da fortuna, representando as mutações cíclicas da existência, e a necessidade de se manter centrado, em meio às oscilações do destino. Entre Tifaré e Chesed, opera o arcano 9, o eremita, arquétipo do buscador solitário que, guiado por sua lâmpada, percorre o caminho interior em busca da verdade oculta. De Geburá a Chesed, governa o arcano 11, a força, que ensina a dominar os impulsos inferiores, e direcionar a energia vital ao serviço da vontade espiritual. Entre Geburá e Biná, encontramos o arcano 7, o carro, princípio da condução consciente da alma, e da vitória sobre os opostos, onde o iniciado aprende a controlar as forças contraditórias de sua natureza. O caminho de Tifaré a Biná é regido pelo arcano 6, os enamorados, que representa a escolha definitiva pela via espiritual, e a integração do masculino e feminino interiores. De Chesed a Chokmah, governa o arcano 5, o hierofante, mestre espiritual que revela as verdades ocultas, e transmite a tradição sagrada. Da harmonia de Tifaré, à sabedoria de Chokmah, rege o arcano 4, o imperador, que manifesta a ordem, a estrutura, e a autoridade espiritual, que organiza o caos interior. O caminho entre o entendimento de Biná e a sabedoria de Chokmah é iluminado pelo arcano 3, a imperatriz, cujo princípio feminino arquetípico dá forma às ideias, e nutre a alma. Entre o equilíbrio de Tifaré e Keter, governa o arcano 2, a sacerdotisa, guardiã dos mistérios ocultos, e mediadora entre o plano material e as realidades arquetípicas, que concede a visão além do véu do abismo. Do discernimento de Biná à luz de Keter, vibra o arcano 1, o mago, operador da vontade divina, que conhece, quer, ousa, e cala, realizando a integração das potências do ser com as forças universais. Por fim, coroando a ascensão, no caminho da sabedoria de Chokmah à unidade de Keter, resplandece o arcano 0, o louco, que representa a liberdade absoluta, a reintegração ao nada primordial, e a sabedoria que transcende toda forma e conceito. Esta cartografia sagrada, que une os mundos pela linguagem dos arcanos, permanece como guia silencioso dos iniciados, e como via secreta para a ascensão da alma. Vale ressaltar que, o estudo completo do tarô, e sua relação com a árvore da vida, merece um respeitoso aprofundamento, o qual dedicaremos um conteúdo específico aqui na Escola da Ciência Divina. A compreensão profunda da árvore da vida exige a percepção de que ela não é mero símbolo estático, mas um mapa vivo da constituição multidimensional do ser humano, que se manifesta em 4 níveis distintos, porém interligados. Esses níveis correspondem às 4 dimensões do ser: o corpo físico, a personalidade, a alma, e a essência divina. Cada dimensão está refletida nos 4 mundos da tradição cabalística, cada qual representando um plano vibracional específico da realidade. Assim como nos 4 elementos alquímicos, as forças primordiais que sustentam a manifestação e a transformação. No plano mais denso, Asiá, situado na base da árvore, encontra-se o corpo, a matéria, o campo da ação e da forma. Aqui se destacam Malkut e Iesud, Séfirot que manifestam o elemento terra, símbolo da estabilidade e da concretude. Malkut representa o reino manifesto, o corpo físico em sua plenitude, e Iesud, o fundamento oculto que conecta a energia vital à superfície. Essa dimensão é onde se realiza a alquimia da matéria, o laboratório corporal, onde o iniciado deve trabalhar com disciplina e consciência, para transmutar o bruto em sutil.
Elevando-se, alcançamos Yetzirah, o mundo da formação, do sentimento e da imaginação, onde residem Hod e Netzach. Esses são os centros da personalidade inferior, a mente concreta, e as emoções instintivas, governados pelo elemento água. Água que flui, purifica, e simboliza o fluxo das emoções e desejos, que precisam ser compreendidos e refinados. O iniciado, aqui, se torna alquimista dos conteúdos psíquicos, transmutando as impurezas emocionais e mentais em consciência lúcida, abrindo-se para a harmonia interior. No terceiro mundo, Briá, o mundo da criação, despontam as virtudes da alma, as forças superiores do intelecto e da vontade, representadas por Chesed, Geburá e Tifaré. Esses centros são o alento do ar, elemento que simboliza o intelecto, a respiração da alma e a comunicação entre os mundos. Chesed manifesta a misericórdia e expansão, Geburá a força e disciplina, e Tifaré a beleza e equilíbrio, tríade que revela a verdadeira alquimia do coração, onde o ego se rende à virtude, e a alma começa a refletir a luz divina de modo mais consciente. É neste plano que o magnum opus interno ganha real intensidade, sendo o caminho da autodominação e da iluminação progressiva. Finalmente, no mundo mais elevado, Atzilut, a morada da trindade espiritual, encontram-se Binah, Chokmah e Keter, as séfirot suprafísicas do fogo sagrado. Fogo que arde purificando e iluminando, símbolo da essência pura, que transcende a forma e o intelecto. Binah é a mãe, que gera compreensão. Chokmah é o pai, o poder criador. E Keter é a coroa da unidade primordial. Esses centros sintetizam o ápice da alquimia interior, onde o ser se reconhece como chama eterna, alma imortal, e parte indivisa do todo. O iniciado que habita este plano, experimenta a dissolução do eu pessoal na consciência cósmica, a reintegração plena, que transcende o tempo e o espaço. Assim, o ser humano é uma árvore em si mesmo, entrelaçando essas 4 dimensões e mundos, que devem ser trabalhados em simultâneo pela ciência sagrada. A integração alquímica dos elementos terra, água, ar e fogo, em seus respectivos planos, permite o florescimento da consciência, e o acesso à verdadeira transcendência. Neste panorama, o trabalho prático do discípulo, envolve reconhecer a dimensão em que atua, cultivando a saúde do corpo, a clareza mental, a serenidade emocional, a sabedoria da alma, e a iluminação do espírito. Cada séfira oferece ferramentas simbólicas e energéticas para este propósito, e cada mundo se apresenta como um campo de transformação específico, que, em comunhão, formam o caminho da verdadeira ciência divina. Nenhum iniciado que se proponha ao caminho da verdadeira alquimia da alma, poderá se omitir diante da região sombria, que repousa nas profundezas do próprio ser. A árvore da vida, enquanto símbolo da manifestação luminosa da consciência, possui sua contraparte oculta, a árvore da morte, ou a árvore das conchas, chamada Clifford, cujo nome deriva de Kelipa, casca, invólucro ou concha, representando as forças desagregadas que aprisionam e limitam a expansão da alma. Esta dimensão negativa não é meramente um território exterior, mas o espelho oculto das próprias fraquezas, desejos reprimidos, medos não reconhecidos e impulsos não integrados. Ela é a noite da alma que guarda os fantasmas do inconsciente, e que, para ser superada, deve ser primeiramente enfrentada. Cada séfira luminosa possui sua contraparte clifótica, sua sombra projetada no abismo interior, gerada quando as virtudes são deturpadas ou negadas. Assim, a misericórdia de Chesed, quando corrompida, torna-se tirania. A força de Geburá, quando descontrolada, degenera em crueldade cega. Tifaré, o centro da beleza e equilíbrio, em sua versão profanada, converte-se em vaidade destrutiva. Este princípio dual, reflete o axioma hermético, segundo o qual, tudo o que está acima tem seu reflexo abaixo, e toda luz projeta uma sombra.
A Clifford, portanto, não é um conceito moralista de mal, mas a expressão inevitável dos aspectos não iluminados da psique, os fragmentos não integrados que, ignorados, atuam como sabotadores silenciosos da ascensão espiritual. Na psicologia profunda de Carl Jung, encontra-se um conceito análogo, o da sombra. Jung descreve a sombra como a soma dos aspectos inconscientes da personalidade, aquilo que o ego se recusa a admitir em si mesmo, mas que permanece vivo e operante no subterrâneo da consciência. O processo de individuação, para Jung, depende do reconhecimento, enfrentamento e integração dessas forças sombrias. Assim como o iniciado precisa atravessar os portais da Clifford, para alcançar os graus superiores da árvore da vida, também o indivíduo, no caminho da totalidade, deve descer ao próprio inferno psíquico, encarando seus demônios interiores, para extrair dali a energia vital que nutrirá sua verdadeira essência. A tradição hermética sempre reconheceu este princípio. Os antigos alquimistas denominavam esse estágio de Nigredo, a obra em preto, fase inicial do magnum opus, em que a matéria-prima, a alma bruta e não trabalhada, é dissolvida, putrefata, e confrontada com suas impurezas mais abissais. É neste mergulho no caos interior, que se inicia a verdadeira alquimia, pois somente aquele que enfrenta suas sombras, pode encontrar a centelha de luz, oculta em meio às trevas. A recusa em encarar essa dimensão, condena o buscador à estagnação, ao autoengano, e à repetição cíclica de padrões destrutivos. Cada plano da Clifford corresponde a bloqueios específicos. Malkuth corrompida, manifesta o materialismo grosseiro. Ieso degenerada, revela os vícios e ilusões sensoriais. Rod distorcida, torna-se a mentira intelectual e o orgulho racional. Netzach degradada, entrega-se à luxúria emocional, e aos vícios do desejo. Nos níveis superiores, Geburah pervertida, encarna a violência gratuita. Chesed desvirtuada, a tirania disfarçada de benevolência. Binah, quando maculada, converge para o fanatismo e a prisão dogmática. Chokmah degenerada, alimenta a arrogância espiritual e a soberba da razão divina. Por fim, a sombra de Keter, manifesta-se como a ilusão de onipotência, a pretensão de ser Deus sem ter transmutado o homem. O enfrentamento dessas forças não se dá por negação ou repressão, mas por consciente reconhecimento, meditação profunda e ritualística de purificação. O iniciado aprende a nomear suas sombras, a olhar fixamente para elas, e a recolher os fragmentos de energia vital, aprisionados em cada aspecto negado de si. Esse é o verdadeiro trabalho da Soviet Coagula, dissolver as formas corrompidas, integrar o que foi disperso, e reconstruir a identidade sagrada, sobre fundamentos purificados. Assim, Clifford não é obstáculo, mas portal. As sombras, se reconhecidas, tornam-se combustível da iluminação. Como ensina a sabedoria hermética, a luz emerge das trevas, e o verdadeiro alquimista sabe, que a escuridão não é senão a matéria bruta, da qual o espírito extrai sua essência mais pura. Neste sentido, a travessia pela árvore da morte não é um desvio, mas etapa essencial no caminho da reintegração. Ao percorrermos os ramos da árvore da vida, e os caminhos secretos do tarô, que interligam suas Séfirot, descortinamos, não apenas um esquema filosófico, mas um mapa ontológico da própria existência. Este é o legado dos antigos mestres hermetistas, dos cabalistas místicos, dos alquimistas, e dos iniciados que, através dos tempos, preservaram a ciência sagrada da transmutação da alma, velando os segredos da criação, sob símbolos, números e mitos. A árvore da vida não é estática, nem mero diagrama especulativo, mas realidade dinâmica, viva, pulsante no âmago do ser humano, e nas esferas superiores da existência.
O iniciado que se propõe a trilhar este caminho, não busca um conhecimento teórico desprovido de vida, mas a verdadeira vivência mística, a ascensão interior, que transforma a estrutura psíquica, e reconfigura a percepção da realidade. Cada séfira é um estado de consciência, cada caminho um rito de passagem, e cada correspondência um espelho simbólico, que revela os processos internos pelos quais a alma atravessa sua longa jornada, de retorno à unidade primordial. Do plano denso de Malkuth, ao ápice luminoso de Keter, da matéria, ao espírito puro, do microcosmos, ao macrocosmos, a árvore representa o drama eterno da alma, que desce à densidade, esquece sua origem divina, perde-se em suas próprias projeções e ilusões, para então, pela via da memória espiritual, reencontrar a centelha imortal e iniciar o retorno da ascensão. No percurso, enfrenta as Qlīphot, as cascas mortas que aprisionam as energias dissociadas. Atravessa os labirintos do inconsciente, enfrenta suas sombras, e resgata as virtudes esquecidas. Este é o magnum opus da consciência. A alquimia aqui não se reduz à transmutação de metais inferiores em ouro, mas à conversão do chumbo existencial em luz espiritual. É a arte de dissolver as estruturas psíquicas corrompidas, coagular os fragmentos dispersos, e edificar sobre as ruínas do ego, um novo templo, a verdadeira morada do espírito. Os mundos de Asiá, Yetzirah, Briá, e Atzilut, correspondem às múltiplas camadas do ser, e o domínio gradual desses planos, não apenas reorganiza a psique, mas afina o instrumento humano, para se tornar canal consciente da vontade divina. A reintegração dos elementos alquímicos no interior da alma, gera equilíbrio, e o domínio dos 22 caminhos, a partir dos arcanos maiores do tarô, oferece ao iniciado as chaves simbólicas para as transições necessárias. Como ensinavam os antigos, o homem é uma árvore da vida em miniatura, e o cosmos é a árvore da qual toda a vida emana. Quem conhece a si mesmo conhece o mundo, e quem penetra no mistério do mundo, encontra a divindade. Assim, a ciência divina não é outra, senão a arte de se tornar plenamente humano, e por isso mesmo, plenamente divino. Este estudo, que agora se encerra, é um convite à vivência, não ao acúmulo estéril de informações. Que cada séfira seja meditada, que cada caminho seja percorrido conscientemente, que as sombras sejam reconhecidas e integradas. Que a árvore viva, cresça no coração de cada buscador, e que a verdadeira alquimia da alma, conduza à realização da sentença eterna, inscrita nos templos de sabedoria. O conhece-te a ti mesmo. Aos que desejarem, futuramente aprofundaremos, em obra própria e detalhada, o estudo do tarô sobre a árvore da vida, e a anatomia sagrada dos arcanos maiores, ampliando as chaves entregues nesta jornada. Pois o caminho continua, e a árvore da vida jamais cessa de florescer, na alma daquele que permanece fiel à arte de si mesmo,